Prezados irmãos, boa noite a todos. Lembrando então, estão reiniciando os grupos de estudo da casa. Temos um grupo no sábado, às 14 horas, e outro grupo nas terças-feiras, às 19 horas. Então, aqueles que já participavam aí do grupo do sábado, ele está recomeçando nesse final de semana. Para os irmãos que queiram começar a frequentar um grupo de estudo, que queiram iniciar o estudo da doutrina, nós temos o grupo da terça-feira, às 19 horas. Maiores informações podem ser obtidas com os trabalhadores da casa. A evangelização infantil ainda não recomeçou, em breve a gente anunciará a data de reinício. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Pai, sei que me concedestes para esta vida o que tinhas de melhor, visando o meu bem e o meu adiantamento espiritual. No entanto, como me é difícil às vezes compreender isso. Como me custa carregar a cruz que puseste em meus ombros, confiando em minhas forças e em minha fé. Diante da provação, demoro a perceber os benefícios da dor ao meu espírito imortal e então vacilo e me enfraqueço perante os maiores inimigos que são a mágoa e a falta de resignação. Sei que preciso aprender que o corpo material que hoje me tortura e me impõe impedimentos de toda ordem é porta de redenção aos débitos contraídos no passado, quando de posse de saúde perfeita e privilegiada a compleição física. Que o lar onde colho sofrimento e lágrimas é o campo sagrado que devo cultivar hoje para que me seja um formoso jardim do amanhã. Que na rua, onde me sobressalto e me escandalizo, estão minhas fugas e meus delitos de ontem. E me pedir por isso mesmo maior misericórdia e compreensão. Que o vizinho inoportuno, o amigo inconveniente, o trabalho repetitivo, o chefe rude e o colega insensato são os mestres que colocaste em meu caminho para que eu aprenda a distinguir com mais clareza a necessidade da clemência, o imperativo da tolerância e a virtude inequívoca da paciência. Por isso rogo, Senhor, concede-me o desprendimento necessário para assimilar mais esta lição e boa vontade, o bastante para aplicá-la, doravante em meu dia a dia. Ampara-me, Pai amado, e guarda-me de complicar meu caminho, abrigando no coração a mágoa, o desalento, o desespero, o medo e o rancor, para que minha alma prossiga sempre em frente, em radiante espontaneidade, rumo à glória infinita do teu amor. Que assim seja. Sim. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Denise. Deus abençoe. Sim, seja. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. É sempre uma alegria, né? Sempre um sentimento muito bom estarmos nessa casa de oração, nesse pronto-socorro espiritual e, por que também não dizer, nessa escola de almas, nessa escola que ensina espíritos imortais a evoluir. Espíritos, né, quando falamos encarnados e desencarnados, ou seja, a gente vê o centro espírita, às vezes a gente está passando pela rua e acaba vendo assim um centro espírita, que legal, aí tem o centro espírita, né? Mas tem mais ainda do que só o centro espírita. Se a gente for analisar, e talvez isso durante a correria do nosso dia a dia, até nós trabalhadores mesmo, e os que frequentam assim com mais vezes, os estudantes, a gente pode analisar assim, não, mas só um pouquinho, não é só um centro espírita, é muito mais do que isso, porque a gente vai perceber que aqui tem pessoas que estão há muito tempo se dedicando,
há muito tempo mesmo. Tem pessoas que os netos já estão aqui, que os filhos também estiveram. E isso é resultado, sim, de exemplo, é resultado de que teve toda uma trajetória de pessoas. A gente vê em outras casas também, né, essa mesma condição, de que começou lá o casal, depois veio os filhos, aí depois os netos, mas também aqueles que estão chegando pela primeira vez estão construindo a sua história dentro de uma casa espírita. Mas o que é construir uma história dentro da casa espírita? A gente não fala no sentido assim mais no sentido material, mas no sentido espiritual, ligando as suas conexões com o alto. É claro que muitos trabalhadores, a gente já se sente assim, ó, pertencido, né? Você pertence a este local, às nossas casas espíritas. Muitas vezes parece que a gente já entra na nossa casa, na casa espírita, e a gente se sente em casa, porque realmente a gente tem essa conexão. Então, quando estamos passando isso, fica uma dica. Às vezes a gente vai viajar, a gente vai passando em frente de outras casas espíritas e diz assim, olha, uma casa espírita. Não, não é só uma casa espírita. Ali tem trabalhadores que se dedicam, ali tem vários trabalhos extremamente importantes, como o nosso irmão falou e fez o convite, os estudos, a evangelização espírita, né, que enquanto eu conseguir falar nas doutrinas, eu vou puxar para esse lado, evangelização espírita, as casas espíritas têm que ter evangelização espíritas, pais que frequentam os estudos e têm os seus filhos, para quem está nos assistindo, para quem está frequentando aqui hoje, tragam seus filhos para a evangelização espírita. É egoísmo nosso vir para o estudo, nos melhorarmos e deixar as nossas crianças sem a evangelização espírita. E isso muitas vezes nos dá uma certa, assim, né, um incômodo, muitas vezes, de escutar. Mas nós evangelizadores, né, a gente escuta ainda muito mais. O nosso puxão de orelha ainda, principalmente quando a gente vai fazer nossas capacitação, ela é ainda maior. Evangelizadores, olha o que vocês escolheram, olha a incumbência que vocês tiveram, continuem. Se tem uma criança, continua. Se tem duas, continua. Se naquele sábado, naquele domingo não veio nenhuma, faça alguma coisa, porque ali tem crianças desencarnadas. Então, a importância da evangelização espírita. E vocês já vão entender por que nós estamos fazendo essa introdução. Eu lembro que uma casa espírita de outra cidade, quando eu conseguia fazer palestras em outras cidades aqui próxima, hoje ainda não estou conseguindo, né? Devido à família também, porque nós espíritas nós temos que priorizar também, né? Família e essa nossa atividade. Mas eu lembro que muitas vezes a gente ia para outra cidade e lá naquela cidade era uma cidade muito menor que Santiago, não muito, mas é menor. E eu lembro que a evangelização estava começando, ia e não ia, ia e não ia. E daí, certa vez, eu fui fazer uma fala lá e daí, naquele momento, eu senti, e aqui vai ter evangelização. Mas não vai ter uma simples evangelização, vai ter um exemplo de evangelização. E hoje essa casa espírita, irmãos, ela é exemplo, ela é, sim, modelo de evangelização. Por tudo que acontece lá nessa casa, que é próximo a Santiago aqui. Então, a gente pode dizer que sim, é persistência na evangelização, nos estudos, nas doutrinárias. A gente pode achar que hoje nós estamos com um número pouco, vamos dizer assim. Às vezes essa casa espírita aqui está cheia, às vezes ela está um pouquinho menos. Muitas casas espíritas, às vezes, tem que começar a pegar cadeira, achar cadeira para colocar. Outras vezes não. Outras vezes estão sobrando cadeiras. Mas será que está sobrando espaço vazio? Será mesmo? Será que se tivesse só as primeiras 4 pessoas aqui que estão hoje, será que eu teria que mudar a minha fala? Eu teria que fazer um pouquinho mais rápido? Eu teria que conversar de outro jeito? Não, sabe por quê? Porque teria muito mais. E até também por respeito àqueles que vieram, né?
Esse é o principal, mas também pelo fato de que numa casa espírita não vem só nós, vem muito mais. Por que a gente está insistindo nisso? Eu me recordo que eu falei no último dia aqui, porque nós precisamos nos conscientizar de que não é mais tempo para a gente deixar as coisinhas debaixo do tapete. A gente precisa falar de doutrina, de uma doutrina séria, mas a gente precisa também falar, a gente vai ter que falar sobre morte. É desagradável falar sobre morte. Alguém tem medo de morrer? Não? Ai, que vergonha que eu fiquei. Eu tenho um pouquinho. Mas qual é esse medo? Porque eu vou lá, de repente eu vou ver aquele telão enorme e vou pensar, ai não, eu não fiz isso, sério, eu fiz isso mesmo? Mas eu tinha que ter feito isso? Não é aquele medo, aquela vergonha alheia, né, que a gente fica, né, de nós mesmos, na verdade, não é nem alheia. Mas a gente precisa falar muitas vezes sobre morte. Um assunto que quando me pedem, eu fico sem saber se falo ou não, mas se precisa. Porque hoje as coisas elas estão muito modernas, isso a gente vai falar em outra oportunidade, dentro da doutrina espírita e a atualidade, né? Sobre sexualidade. Muitas casas espíritas falam muito sobre sexualidade. Só que o que acontece? Agora é tudo aquilo muito do extremo, tudo pode, está tudo muito liberado, é isso, o corpo é meu, eu faço o que eu quero e deu. E se a gente não segue, e olha, que se tu não segue um jeito de falar, tu muitas vezes é condenado. Mas também se precisa ter um acolhimento para as coisas que estão chegando, mas sem desistir de falar o que vem de Deus. E Deus é amor. Mas esse amor, ele precisa ser lapidado. A gente precisa falar sobre aborto, sim, mas não no sentido de ofender, de julgar, de magoar aqueles irmãos e irmãs que já cometeram. Porque homem aborta, meus irmãos, homem aborta. E olha só que coisa mais, um assunto tão específico, um assunto tão que nos puxa a reflexão de quem vai estar nos escutando e de quem está aqui. Como assim homem aborta? Homem aborta quando não está perto da sua companheira, né? Porque agora o corpo é meu, eu faço o que eu quero, então tá tudo bem. Não. Entende o que nós queremos dizer? É não julgar, é não fazer as pessoas engolir aquilo que a gente quer, mas consolar, aquecer os corações e dizer, muitas vezes, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Se tem algo que a gente não deve ser, é hipócritas. De tudo que a gente tem que trabalhar, uma das questões é não ser hipócritas. E muitas vezes a gente acaba sendo. Porque a gente julga o pecado, vamos dizer assim, do outro, ou aquilo que o outro não faz tão bem. De repente eu julgo aquela pessoa que briga muito no trânsito, e eu não brigo. E daí eu vejo alguém brigando no trânsito e digo, meu Deus do céu, olha só, ele briga muito. E ainda ser espírita, eu vou dar uma largada ainda, né? Vou dizer assim, ai, olha só, ainda é espírita, né? Porque briga no trânsito. Mas eu não brigo no trânsito. Mas de repente eu brigo com um colega de trabalho. Então qual é a diferença disso tudo? A diferença é que cada um precisa, né? Eu não sei se vocês já viram no Face, que diz assim, ó, é uma mensagem que diz, daí aquele pensador diz assim, não, mas a gente não pode dizer assim, né? Então a gente muda a mensagem. Daí vem a Daisy aqui, né? Que é um espírito ainda imperfeito, e diz assim, ó, irmãos e irmãs, para nós vivermos em paz, cada um de nós temos que cuidar da nossa vida. Mas aí vem o nosso irmão, que é mais evoluído, e vai dizer assim, mas a gente não pode dizer assim. Então, irmãos e irmãs, vamos vigiar os nossos pensamentos. Mais ou menos assim. Vigiar os nossos pensamentos, porque nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque quando nós vigiamos e quando nós oramos, a gente vai pensar assim, eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou patinando, todo dia eu estou patinando, né? Vocês já viram alguém andando de roller ou de... roller no meu tempo, mas aquilo quando é no gelo, como é que é? É roller? Não? Patins? Patinetes?
É aquele quando vocês vão nas comédias românticas tem muito, né? Eu tenho vontade de andar naquilo lá. Então, assim, né? Às vezes a gente tá andando, só que não sabe nem como anda e vai tá patinando, tá indo para um lado e quer cair, alguém nos segura. Muitas vezes a gente está assim na nossa vida. Mas o importante é que a gente está indo. A gente está indo para quê? Para evoluir. E quando a gente percebe que a nossa consciência ela está um pouquinho mais aberta, mas dentro da consciência que o Cristo nos deixou, porque onde estão as leis divinas? Na nossa consciência. Que Deus, né, nos deixou. Deus nos criou simples e ignorantes, mas aonde está essa consciência? Na nossa cabeça, nos nossos pensamentos. Porque daí a gente só vai tentando evoluir. Alguém já fez, talvez aqui nessa casa espírita não. Eu acho que lá na que eu frequento mais vezes, eu acho que já fizeram sim. Vou contar um segredo. O problema é que agora a internet, né? A internet é muito fofoqueira, né? Então se alguém escutar, mas eu acho que lá nas outras casas acontece. Aqui de repente não sei, não. Mas assim, muitas vezes, né? A gente fica assim com os pensamentos, acaba julgando o outro, a gente fica falando assim do outro, né? Eu acho que aqui não acontece, mas de repente em outras casas espíritas acontece. Mas a gente já parou para pensar, a gente já parou para refletir que isso, em algum momento, quando a gente faz alguma coisa que não é legal, dá uma coisinha assim na cabeça da gente, não sei se é só, não deve ser só comigo. Tipo assim, tu faz com aquela vontade, sabe aquela fofoca fraterna? Eu tenho amigas que eu faço fofoca fraterna. Fofoca fraterna é o quê? Tu vai falar um pouquinho ali, né? Tu vai dizer, né, não precisava ter feito aquilo, né? Mas é super fraterno, porque espírita faz fofoca fraterna. Ele não faz por maldade, entendeu? E daí depois a gente pensa, mas eu acho que a gente não devia ter falado dessa pessoa, não. Antes, a gente não fazia isso. Antes a gente fazia aquela fofoca, não era nem fraterna, a gente falava mal do amiguinho e da amiguinha e não dava nada. A gente seguia. Agora não. Agora nós estamos mais evoluídos, porque a gente aprendeu que a gente não tem que estar falando do outro. Por que a gente fala do outro? Tá, é legal, né? Dá um gostinho assim, né? Tá falando do outro. Se tem um chimarrão, então, é muito bacana. Mas por que a gente fala do outro? Só que daí tem uma coisa, quando falam de nós. Quando falam de nós. É mentira, lógico, né? Nossa, ainda mais nós que somos espíritas. Mas tudo isso, o que tem a ver e por que a gente está falando tudo isso? Primeiro, porque foi inspiração. Segundo, para quebrar o gelo, né? E terceiro, porque a gente sempre vai agir nesse intuito de nos harmonizarmos, de nos inspirarmos, para que chegue de repente no coração de alguém. Mas, para que a gente precisa estar com a consciência mais livre? Para que a gente precisa estar mais em paz? Para quê? Alguém gostaria de dizer assim, em uma palavra, por que será que a gente precisa? Para estar melhor de saúde? Sim. Para estar em paz? Sim. E para escutar um chamado? Vamos fazer um exercício. Quanto tempo, né? Que eu vou dizer um negócio. Eu desconfio que quando eu venho fazer doutrinária, a Lúcia pega e coloca alguma coisa naquele relógio, porque não é possível, né? Ou eu falo muito, né? Eu acho que eu falo muito, querendo muito rápido. Mas, brincadeiras. Então, vamos imaginar que eu estou aqui falando com vocês e o nosso irmão Wagner, ele está ali no telefone, está falando que ele não faria isso, obviamente, porque ele é muito educado, mas ele estaria ali ou falando com outra pessoa. Vocês conseguiriam nos escutar direito? Vocês conseguiriam prestar atenção na minha pessoa? E eu ainda desconfio que se tu tivesse, né, dependendo do que tu estivesse falando, o pessoal ia prestar mais atenção em ti, dependendo em mim. Ia ser difícil, ia ser duas comunicações aqui e não ia ter como os irmãos escutarem. Isso também acontece com os nossos pensamentos.
dependente de como estão os nossos pensamentos, nós não conseguimos escutar aquilo que realmente importa. Nesse caso, é a doutrina. Mas por que a gente traz esse pensamento, essa reflexão? Alguém precisa escutar hoje. Alguém acredita que nessa noite alguém pode escutar Deus? Sinceramente agora, né? Essas dicas, essas questões aí, eu sempre disse, né? Enquanto a presidente, ali, a direção não chamar e dizer assim, ó, isso aí tá meio evangélico, isso aí tá meio católico, isso aí tá meio, né? Enquanto não me puxarem né? Eu vou continuar, porque nós também escutamos Deus, gente. O Espírito Santo é os Espíritos. Os Espíritos Santos que os católicos acreditam que estão mandando sinais é os Espíritos daqui. Só que eles chamam de Espírito Santo. Mas nessa noite, alguém acha que pode escutar Deus? Será que pode? Tu quer escutar Deus? O senhor gostaria de escutar Deus? Sim. Sim. E vocês gostariam de ter certeza do que Jesus ou do que Deus tem para dizer? Vocês aceitariam o que Jesus tem para dizer? Não se preocupe que eu não vou perguntar se vocês aceitariam Jesus, daí eu também estava forçando demais. Até porque se todos estão aqui é porque todos aceitaram Jesus. Em algum momento a gente já aceitou Jesus. Mas sim, nessa noite Deus tem algo para nos dizer. E essa frase aí talvez fique mais parecida com os nossos irmãos católicos, evangélicos, mas ele tem. Todas as noites que alguém vem fazer uma doutrinária aqui, Jesus tem algo para dizer. E nessa noite ele tem. Ele está dizendo para ti, ele está te chamando, ele está falando contigo agora. E eu sei que tem algum coraçãozinho aqui que está batendo mais forte nesse momento. Porque sabe que é para... Porque quer escutar, quer ouvir, que está na dúvida. Talvez não só um, mas dois coraçãozinhos. E daí tu pergunta assim para Deus: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Essa resposta que tu queria muito tempo saber? É? Só que eu sei que é difícil, minha irmã. Eu sei que é difícil, meu irmão. Tu entender ela rápida agora. Tem pessoas que levam muito tempo. Mas eu vou dizer uma coisa que a doutrina diz, e não é a Deise é só um instrumento, mas a doutrina diz. Jesus diz, bate que a porta ela vai abrir. Talvez essa porta ela fique fechadinha, essa porta dos teus sentimentos ela esteja fechadinha, mas ela vai abrir porque tu merece, porque tu é um filho e uma filha de Deus. Então, nessa noite, nessa casa espírita, que é a escola, essa noite que antes de abrir aquelas portas já se preparava, os espíritos sabiam exatamente quem ia chegar. E talvez para essa pessoa que o coraçãozinho continua aceleradinho, que continua querendo saber, buscou com todo o amor, disse, hoje tu vai. Hoje tu vai. E acolheu. A doutrina espírita, ela não faz nenhum espetáculo. Mas, né, minha irmã Lúcia, né, aos nossos, da direção dessa casa espírita, ao nosso irmão que está aqui, a gente tem que seguir a inspiração e tem que dizer assim para aquele irmão, olha, tu está amparada, tu está amparado. Pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Ele vai te responder. Simplesmente era esse o tema da noite, a gente começou lá, falando outras coisas, para quê? Para poder começar a chegar no coração daqueles que precisavam chegar. Chegar no coração da Ia, de quem está nos escutando agora? Senhor, o que queres que eu faça? Para finalizar aqui,
Eu lembro que a primeira vez que eu recebi que alguém me fez essa pergunta, e eu não tenho problema nenhum de dizer, porque a gente sabe que muitos de nós vieram de outra religião, foi a minha catequista que falou. A gente foi, antes de falar lá com o padre, né, se confessar, se não me engano, na primeira comunhão, ela disse, viu, olha, vocês fazem o seguinte, perguntem antes, quando vocês receberem a hóstia, Senhor, o que queres que eu faça? E eu perguntei. Deus não me queria lá. Apesar de eu ser uma admiradora de muitas situações da Igreja Católica. No meu canal eu divulgo muitas coisas da Igreja Católica. Até porque eles fazem bastante coisas. Tudo que é do bem a gente vai e divulga. Mas ele não me queria lá, ele que me queria na doutrina espírita. Por quê? Porque eu ia me sentir acolhida, eu ia me sentir amparada e eu ia entender essa fé raciocinada. Porque se não fosse essa fé raciocinada, hoje eu não teria condições de estar aqui falando, porque eu não estaria bem. Eu precisava dessa fé raciocinada. Então eu perguntei, Senhor, o que queres que eu faça? E de alguma maneira ele me respondeu. Só que uma vez só a gente se pergunta, quando a gente está com um filho, numa situação difícil, Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou tentando, mas essa criança está difícil. Porque a gente acha que as crianças são difíceis, mas é os adultos que são difíceis. Apesar de, às vezes, a gente pensar, não, essa aí é difícil mesmo. Quando o casamento está querendo desestruturar, Senhor, o que queres que eu faça? É para parar mesmo? Ou é para restabelecer algo? E o que a doutrina diz sobre isso, inclusive? A doutrina manda todo mundo se separar? Não. Mas a doutrina pede para que tenha paz no lar. Daí, isso vai dizer muito. O que cada um tem que fazer. A doutrina pede para que tudo seja liberado? Não. E já aproveitando um gancho para daqui outra palestra. Não. Mas ela pede para que tudo seja entendido, para que tudo seja amparado, para que tudo seja na base do amor. Saiu disso, não, né? Tem gente que não gosta dessa palavra, mimimi, mas daí é tudo, desculpa, mas é isso. Saiu dessas questões de respeito, principalmente com as crianças, com os idosos, de proteção, de cuidado, de amor. Saiu disso, meus irmãos. Tenhamos cuidado. Mas mesmo assim, nós não vamos encontrar uma doutrina que julga. Até porque a doutrina é do Cristo. E o Cristo é amor. E eu espero que esse amor possa se fazer presente na vida de todos vocês, de todos nós, na minha vida, na vida de você que está aí, na vida de você que sentiu que essa mensagem, sim, podia ser muito para ti. Na vida dos irmãos e irmãs desencarnados. Na vida daqueles que a espiritualidade está usando agora para enviar essas energias de muitos irmãos que a gente sabe que muitos pegam fluido, né? Daí a gente entraria em outro assunto, os fluidos para enviar lá para um hospital, por exemplo. Lá para alguém que está passando alguma aflição na sua casa. Por quê? Porque aqui tem amor. Tem amor. Essa casa, eu sempre estou falando, é um pronto-socorro espiritual. Cada casa em Santiago, ela tem uma definição. E aqui a gente sabe que aqui sim é um lugar de muito resgate. Mas também é um lugar que acolhe a todos. Uma boa noite para os irmãos, para as irmãs, e que a gente possa sentir nos nossos corações que não estamos sós. E que a espiritualidade segura as nossas mãos todas as noites. E a você que está com essa ansiedadezinha para dormir, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura firme. Descansa. Porque a noite foi feita para dormir. Depois, amanhã de manhã, a gente acorda e vai lutar pelas nossas coisas e a gente vai sonhar mais. Que assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Reis.
possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Aguarda o tempo. Aconteceu talvez o que não esperavas. O lado contra tironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Neste momento, damos por encerrado a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia, convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem preces silenciosas. E assim